Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ciências Bíblicas. É o curso onde nós estamos estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do livro de Levítico. Nesta segunda aula, nós vamos falar sobre dois tipos de sacrifícios, que é o sacrifício do holocausto e também o sacrifício das ofertas de alimentos, ou seja, ofertas de manjares, como é chamado na Bíblia Sagrada, tá bom? Então eu peço que você fique bem atento para você compreender, porque tem muita gente que fala sobre o holocausto, prega sobre o holocausto, mas às vezes não sabe nem a finalidade realmente do holocausto. E nós precisamos saber disto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver a natureza do sacrifício de holocausto. Esse sacrifício nunca era oferecido pelos pecados, mas sim pelo pecado. E eu vou explicar já já o que é isto. O próprio texto também explica. Isto significa que o seu oferecimento contemplava mais a comunhão com Deus que a expiação por certo pecado. Em certo sentido, ele contemplava a natureza decaída do homem e, por seu oferecimento, reatava-se a relação entre Deus e o pecador. Relação esta interrompida na queda de Adão. Antes da doação da lei, havia distintamente dois sacrifícios, isto já antes da lei: o holocausto e a oferta de cereais, ou sacrifício com sangue e sacrifício sem sangue, que foi o caso de Abel e Caim. Abel, ele ofereceu sacrifício de sangue, porque ele imola um animal. Já o Caim, ele oferece frutos da terra. Através dos séculos, as criaturas continuaram a sentir a necessidade de se aproximar de Deus, e comumente esta aproximação era feita mediante o holocausto. Então, quando Deus institui através da lei todo o sistema sacrificial, o holocausto já existia. Só que na lei ele é mais explicado, ele é mais detalhado. Então, essa aproximação era feita já desde antes, mediante o holocausto, em que o pecador confessava não um determinado pecado, mas o seu pecado e implorava comunhão com o Criador. Por este sacrifício, o homem se consagrava inteiramente ao Senhor. Então, deixa eu explicar algo aqui para os irmãos, que inclusive, se não me falha a memória, está na nossa próxima página do slide, que existe aqui, o pecado de omissão e o pecado de comissão. Só que são termos teológicos. O primeiro se refere àquele pecado que a consciência não tomou parte, que é o pecado da própria natureza, ou seja, nós não escolhemos nascer pecadores. Nós herdamos a natureza de Adão. Então, este pecado que foi herdado, que você não fez escolha, que você não cometeu individualmente, ou seja, voluntariamente, este é conhecido como pecado de omissão. E o segundo, que são os pecados que a gente comete no dia a dia, é conhecido como pecado de comissão. Por que eu estou explicando isso a vocês? Porque este sacrifício do holocausto, ele expiava o pecado de omissão, que é o pecado da natureza caída do homem, não os pecados do dia a dia que o homem cometia. Para os pecados cometidos no dia a dia, tinha outros sacrifícios. Se você vê no livro de Levítico, não sei se a sua Bíblia está aberta no livro de Levítico, mas a minha está, então vai ter, do capítulo 3 em diante, vários sacrifícios sendo explicados. Por exemplo, sacrifícios de paz, sacrifício pelos pecados do sacerdote, sacrifícios pelos pecados do povo, sacrifícios pelos pecados de um príncipe, sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa, sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifícios pelo sacrilégio, sacrifícios pelos pecados de ignorância. Então observe que haviam vários tipos de sacrifícios para pecados individuais, voluntários. Mas este aqui, o holocausto, ele expiava o pecado da natureza caída do homem. Ele era para contemplar a natureza decaída do homem. Uma vez que um israelita tomava conhecimento de que por causa da natureza que ele herdou de Adão, que a natureza
do pecado. Ele não podia ter relacionamento com Deus, ele não podia ter comunhão com Deus. Então o que ele fazia? Ele pegava um animal, que mais na frente eu vou explicar quais as exigências, como que tinha que ser esse animal, e aí ele ia lá e oferecia em holocausto ao Senhor. Então, ele estava fazendo o quê? Expiando o pecado da natureza e, ao mesmo tempo, consagrando a sua vida a Deus. Consagração é o quê? É separação. Ele estava dizendo, eu aceito consagrar a minha vida a Deus. Eu entrego a minha vida a Deus. Era como o ritual hoje de alguém aceitar a Jesus, confessar a Jesus como seu Salvador. O que é aceitar a Jesus como Salvador? É fazer uma entrega, de viver separado para Deus. E isto o israelita fazia por meio do holocausto. Quero fazer aqui uma rápida ressalva antes de continuar, para não ficar indagação na mente. Tem gente que acha que Deus rejeitou o sacrifício de Caim porque Abel ofereceu sacrifício de sangue e Caim ofereceu do fruto da terra, mas não é isto. Lá, se não me falha a memória, eu não anotei aqui, mas se não me falha a memória, lá no livro de Judas, no finalzinho da Bíblia, tem um versículo que diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque havia pecado no coração de Caim. E Deus, antes de aceitar, meus irmãos, a oferta de um ofertante, primeiro ele olha para o coração do ofertante. Se Deus rejeitar o coração do ofertante, se ele vê que tem pecado no coração do ofertante, ele não vai aceitar a oferta do ofertante. Então foi o que aconteceu com Abel e Caim. Deus olhou para o coração de Abel e viu ali um coração puro, um coração sincero. Quando olha para o coração de Caim, ele vê pecado, ele vê inveja, ele vê ciúmes, ele vê maldade no coração de Caim, e por isso ele não recebe a oferta de Caim, mesmo tendo dado a Caim a oportunidade de corrigir o erro. Se você observar lá a conversa entre Deus e Caim, Deus dá a Caim a oportunidade de corrigir o erro e avisa ele que o mal estava à espreita, mas Caim não toma a decisão certa, toma a decisão errada, e aí ele vai lá e mata o irmão, e aí sofre as consequências disto depois, tá bom? Ou seja, gerou uma tragédia, né? Aquela situação gerou uma tragédia gravíssima na casa de Adão. Então, olha aqui, ó, nós não podemos esquecer disso aqui. O holocausto ele contemplava primeiro a expiação e segundo, a consagração. Na terminologia teológica, como eu estava dizendo, há o pecado de omissão e o de comissão. O primeiro, que é o de omissão, se refere àquele pecado em que a consciência não tomou parte, que é o pecado da natureza. Você já nasceu com ele, como Davi disse no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. O segundo é o pecado cometido voluntariamente, mas o holocausto ele expiava este pecado, que é o da natureza caída. Por meio do derramamento do sangue, era feita a expiação e o pecador se considerava em paz com Deus. Mas ele tinha também uma outra finalidade, que é a finalidade de consagração, de separação para Deus. Por ele, o ofertante testemunhava a quem pertencia o seu corpo e o seu serviço. Declarava-se propriedade de Jeová. Você sabe o que é isso? Alguém ir lá oferecer um holocausto, ele estava declarando, eu agora sou propriedade de Deus. Eu agora vou dedicar a minha vida e o meu serviço a Deus. No privilégio e gozo desta situação, o ofertante caracterizava a festa que celebra o auspicioso acontecimento e firmava a disposição do ofertante de consagrar ao Senhor a sua vida. Então, tinha esse propósito de expiação e o propósito de consagração. Outra coisa importante que a gente aprende, Deus, como eu disse na aula passada, ele coloca o sacrifício ao alcance de todos. Ou seja, quem podia oferecer um bezerro, oferecia um bezerro. Quem não podia oferecer um bezerro, oferecia um cabrito, que era mais barato. Quem não podia oferecer o cabrito, oferecia rolas ou pombinhas. Mas todos
tinham que oferecer o seu sacrifício porque estava ao alcance de todos. Ninguém podia excusar-se de oferecer sacrifício pelo pecado, alegando pobreza, porque Deus fez provisão para o rico, o remediado e o pobre, ou seja, o da classe alta, o da classe média e o da classe baixa, do mesmo modo no sacrifício de consagração. Então o crente rico oferecia um bezerro, o remediado oferecia um cabrito, o pobre podia oferecer 2 rolas ou pombinhas. Tanto era aceitável a Deus o que oferecia o animal custoso, como o que oferecia 2 pássaros de quase nenhuma valia. O que era agradável não era o valor da oferta, mas o espírito dela. Ou seja, com que coração eu estou ofertando? Deus olha para o coração do ofertante. A questão não é o valor da oferta, mas é o coração. Agora, é claro, se o coração é inteiro, se a entrega do coração, se existe entrega do coração, haverá também a melhor entrega do bem material. Alguém só entrega o melhor financeiramente se o coração também estiver entregue. Se a pessoa não conseguir entregar o coração, ela não vai conseguir entregar o melhor financeiramente falando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e nessa matéria nós vamos falar muito, irmãos, muito sobre dízimo e oferta. Vocês vão ver só, à luz da Bíblia. Porque não tem uma festa e um sacrifício judaico que não tivesse entrega. E aí a gente aprende também o seguinte, que não existe nenhuma outra área na vida que Deus testa mais o crente do que na vida financeira, do que nos bens materiais. Sabia disso? É a área que Deus mais nos testa para ver a nossa fidelidade, para ver onde está o nosso coração e o espírito da nossa oferta. O ritual do holocausto, nós vamos ver agora como que ele era feito, porque nós já vimos aqui, a natureza do sacrifício. Agora nós vamos ver o ritual do sacrifício, como era feito. O animal não podia ter defeito, ele tinha que ser de cerca de 1 ano de idade, mas tinha que ser um animal perfeito. Outra coisa, o ofertante tinha que trazer pessoalmente a tenda. Não adiantava dizer assim, ô fulano, leva lá essa oferta aqui, leva lá esse sacrifício aqui, oferece lá por mim. Não. O ofertante tinha que ir pessoalmente à tenda oferecer. Por quê? Porque quando ele chegasse lá, ele tinha que colocar as mãos sobre a cabeça do animal com força, quando o animal era imolado. Ele tinha que colocar as mãos sobre o animal e fazer força, porque acreditava-se que ali havia uma transferência da personalidade, ou seja, esse animal que está morrendo, com ele está morrendo a minha natureza pecaminosa, com ele está morrendo a personalidade pecaminosa. E aí, a pessoa tinha que levar pessoalmente. Isso nos lembra o quê? Que o nosso culto a Deus não pode ter defeito. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Segundo, o culto a Deus que eu tenho que oferecer, ninguém pode oferecer por mim. Tem que ser eu que tenho que oferecer. E outra coisa muito importante que nós aprendemos aqui, que o culto a Deus, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia, se você puder, abra aí, no livro de Tiago, que o culto a Deus, ele envolve adoração, mas ele também envolve reconhecimento da nossa miserabilidade. O culto a Deus envolve gratidão, adoração, mas ele também envolve reconhecimento das nossas misérias. Está aqui, Tiago capítulo 4. Quando ele diz para a gente se achegar a Deus, no versículo 8, Tiago 4, 8, lá no finalzinho da Bíblia, abre aí. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. No culto a gente faz isso. A gente se achega a Deus e aí ele se achega a nós. Só o que ele diz aqui que acontece no culto. No culto tem que acontecer isso, gente. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Isso aqui era uma atitude de humilhação diante de Deus, ao mesmo tempo que eu estou cultuando. O culto é um ambiente assim. Você vai para a igreja,
ouvir a palavra. Lá você é confrontado com a palavra. E quando você é confrontado, ao mesmo momento que você adora, você sente as suas misérias. Você sente a sua pecaminosidade, a sua pequenez, a sua falibilidade. E aí você faz isso, humilha-se perante o Senhor, se entrega, se derrama, e aí o Senhor te exalta. No meu livro de Tiago, que eu também tenho um comentário de Tiago que eu escrevi, só que no momento eu estou sem ele para vender, eu comento esse versículo dizendo que humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, é mais do que orar, porque tem gente que só pensa em humilhação ligada à oração. Eu oro, quando eu oro eu me humilho. Humilhai-vos perante o Senhor é você chegar diante de Deus assim, como quem diz assim, eu não sou nada, eu nem mereço estar na tua presença. Como os anciãos lá no Apocalipse que tira a coroa diante do trono, como quem diz assim, minha glória é nada diante da tua glória, tudo que eu tenho não é nada diante de ti. E aí o Senhor te exaltará. Exaltar tem esse sentido aqui, de levantar o queixo. Deixa eu abrir aqui para mim me olhar aqui para ver se eu estou. De levantar o queixo. É como se você chegasse assim, e aí Deus faz assim, Deus levanta o teu queixo. É isso que a Bíblia está querendo dizer quando ela diz, e o Senhor vos exaltará. É a Bíblia querendo dizer o seguinte, não levante o seu queixo, deixa Deus levantar o seu queixo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, e qual a tipologia do sacrifício de holocausto? Eu vou andar aqui, senão não dá tempo eu falar do outro sacrifício, né? Qual a tipologia do holocausto? Assim como todo o corpo do animal deveria ser entregue ao fogo, Cristo se entregou por nós sem reserva nenhuma. É isso que nós precisamos compreender. Todas as vezes que você vê um sacrifício no livro de Levítico, você precisa buscar qual a tipologia dele. E você vai ver que tudo aponta para Cristo. Porque o Antigo Testamento ele é a sombra do que havia de vir. O sistema sacrificial ele aponta para o sacrifício perfeito de Cristo por nós na cruz do Calvário. Então, assim como todo o corpo do animal era entregue ao fogo, por quê, pessoal? Porque o holocausto não ficava nada. O sacerdote não podia comer nenhum pedaço. Não ficava nada, tinha que ser queimado todo o animal. Assim, Cristo se entregou por inteiro por nós, sem reserva alguma. Jesus, nosso holocausto, foi entregue nada reservando de sua santa personalidade. Seu sangue, sua mente, sua vontade, sua alma, ele entregou tudo ao fogo da vida e da cruz. Esse é o primeiro ponto da tipologia que nós precisamos observar. Segundo, Cristo foi voluntariamente até o sacrifício. Assim como o animal que não fazia resistência, o ofertante levava o animal mansamente, lá ele era imolado, Jesus foi levado mansamente à morte. Por isso Isaías 53 usa essa expressão no versículo 7, dizendo, e como um cordeiro foi levado ao matadouro. Porque o cordeiro ele vai sendo levado, não reclama, não diz nada. E Jesus, quando ainda as pessoas blasfemavam, ele dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, é assim que Jesus foi, voluntariamente até a cruz por nós. Não se esqueça, meus irmãos, do que está em João capítulo 10 e o versículo 18. Quando estavam falando lá com Jesus, Jesus disse assim, olha, ele falando sobre a vida dele, ele disse assim no versículo 18 do capítulo 10 de João, ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho poder de dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja, eu estou dando voluntariamente, por vontade do meu Pai, por um mandamento que recebi do meu Pai, mas é minha. Ninguém está forçando, eu estou dando voluntariamente. Jesus ainda, em João 2, 19, 20 e 21, ele disse assim, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha só.
E aí disseram alguns judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu vai levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo que era o seu corpo. Outra coisa importante que nós observamos aqui é que o holocausto era um sacrifício contínuo. Cristo é o nosso sacrifício contínuo. Quanto ao dar-se pelo pecado, como está lá na carta aos Hebreus, deu-se uma só vez para sempre. Então é um sacrifício contínuo, é um sacrifício que não perde a eficácia. Mas quanto a ser eterno memorial de consagração, ele continua sendo o eterno holocausto. E nessa semelhança também nós nos oferecemos de contínuo em holocausto de serviço e adoração. Então presta atenção. Pastor Alexandre, nós oferecemos continuamente holocausto de serviço e adoração? Como assim? Veja bem, eu disse que o holocausto ele tinha duas finalidades: expiação de pecado e a segunda, consagração. O de expiação, Jesus já ofereceu por nós. Por isso que Paulo, quando vai escrever em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: eu rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque o morto para expiação Jesus já ofereceu. Então ele não quer o nosso corpo morto, ele quer o nosso vivo, que é o de consagração que nós oferecemos. Quando você oferece o corpo em sacrifício vivo, o que é isso? É entregar o corpo para ser separado para Deus. Entregar o corpo para serviço de Deus. Isto é oferecer ou apresentar o corpo. Esse apresentar aqui é entregar. Entregue o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto de Israel era esse. Era um culto onde um animal tinha que morrer para expiação. E enquanto o animal morria, que era expiada a natureza pecaminosa do homem, ao mesmo tempo esse homem se consagrava a Deus. Jesus veio e ofereceu de expiação, nos reconciliou com Deus. E agora nós oferecemos o quê? A nossa consagração a Deus. O nosso corpo para ser separado no serviço para Deus. Lembra que eu disse que no sistema lá do Antigo Testamento, na consagração, a pessoa estava declarando: eu agora sou de Deus, sou propriedade exclusiva dele, meu corpo é dele, meu serviço é para ele. É isso que Deus espera de nós, que nós façamos quando ele diz para Paulo, quando ele diz através de Paulo: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele diz: o que é isso? É o vosso culto racional. Ou seja, é um corpo que cultua, é um corpo que serve, é um corpo que é separado. Agora, esse corpo, para isso acontecer aqui, tem um inimigo a ser vencido. Qual é o inimigo? O mundo. E não vos conformeis com esse mundo. O mundo é o inimigo. Você jamais vai conseguir viver uma vida consagrada se estiver vivendo atrelado a esse mundo. Tem que fazer oposição ao mundo. Ok? Então, outra coisa da tipologia, quarto ponto da tipologia: Cristo foi a vítima e o sacerdote. Na oferta do holocausto, o animal representava o pecador. E o sacerdote representava o pecador e a divindade, como eu disse na aula passada. O sacerdote, ele era um representante do povo, que era o pecador, mas também era um representante de Deus. Então nós não podemos perder de vista essa dupla função do sacerdote. E o animal? O animal representava o pecador, que pela lógica deveria morrer pelo seu pecado. Mas Deus, na sua misericórdia, aceitava um substituto. Então, o sacerdote tinha de ser da própria natureza do pecador, para poder interceder por ele, sentir todas as suas necessidades, e tinha também de ser da natureza divina para poder aproximar-se dela. Mas os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens falhos, tanto que tinham que oferecer sacrifício por si mesmo também, para que depois oferecesse por outra pessoa. Cristo não. Cristo é o ideal em toda esta religião objetiva. Por quê? Ele foi nascido de mulher, com uma natureza integral, perfeita, puro e imaculado. Ou seja,
ele atende todos os aspectos da exigência da justiça divina. Ele atende, porque a justiça divina dizia: o pecado precisa ser punido. E o amor dizia: eu não abro mão da criação. Só que o amor de Deus não conflita com a justiça. As exigências da justiça são atendidas, atrelada ao amor. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, por amor, Deus arrumou um jeito para que a justiça fosse cumprida sem que houvesse conflito entre a justiça e o amor. A justiça foi satisfeita e o amor é atendido quando ele envia o seu Filho. Então, mas precisava ser alguém assim, que nascesse de mulher, que tivesse uma natureza integral, como Jesus teve, e ao mesmo tempo perfeito, puro, imaculado, que podia desempenhar o papel de representante da sua raça do ponto de vista humano. Por isso que Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele foi encontrado semelhante aos homens. Ou seja, atendendo aqui, se tornando um representante ideal da raça do ponto de vista humano. Mas como divino, ele podia aproximar-se da divindade, porque ele não foi gerado por homem, foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo disse para Maria que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. E aí ele tinha condições de oferecer um sacrifício aqui, vou até grifar aqui para vocês, perfeitamente aceitável, porque atendia todos os aspectos da exigência divina, da justiça de Deus. No cerimonial mosaico, havia uma vítima e um sacerdote. E no cristianismo, Jesus é tanto a vítima como o sacerdote. Como está em Hebreus 9:12. Vamos ver? Abra aí a sua Bíblia. Hebreus 9:12. Meu Deus, como é bom estudar a palavra, irmãos. Como é saboroso, como é maravilhoso estudar a palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Então essa doutrina adventista aí, que diz que o sacrifício de Cristo foi incompleto, e que ele teve que vir em 1800 não sei quanto, no tabernáculo celestial, para completar o sacrifício, isso é heresia. Olha o que diz a Bíblia. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só, uma redenção que nunca vai precisar ser feita de novo, porque já foi feita uma vez só, para todo sempre. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de uma nova aliança, de um novo testamento. Glória a Deus por isso. Ok, pessoal? Então, Cristo foi tanto a vítima quanto o sacerdote. Agora nós vamos falar sobre a oferta de manjares. A oferta de manjares. A natureza da oferta de manjares, ou de cereais, como é conhecida também, que é chamada também de oferta de serviço. Desde os remotos tempos, sabemos que era costume oferecer frutos da terra ao Senhor. Como nós vimos no começo da aula, que Abel ofereceu sacrifício de sangue e Caim ofereceu do fruto da terra ao Senhor. Agora nós vamos entender aqui o que era essa oferta de manjares. Primeiro, ela era oferta de preservação da vida. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Levítico, você vai ver que esta oferta, ela era uma oferta de alimentos.
Então, era entregue, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, diz que ela era de flor de farinha, nela tinha que deitar azeite e também incenso sobre ela. E então, eles tomavam isso e o sacerdote queimava sobre o altar, oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Versículo 3 do capítulo 2. E o que sobejar da oferta de alimentos, o que sobrar, será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Tá vendo? Então você vai ver que essa oferta, ela poderia ser, por exemplo, cozida no forno, como está no versículo 4, e aí era feito bolos asmos, né? De flor de farinha com azeite. E ela também poderia ser, como está no versículo 5 do capítulo 2, cozida na caçoula. Ela poderia ser, como está no versículo 7, frita na frigideira e assim por diante. Mas qualquer tipo que ela fosse, seja frita, cozida, assada, o que sobrasse dessa oferta de alimentos era do Arão e dos seus filhos, porque, como eu disse, a tribo de Levi vivia dos dízimos e ofertas de Israel. E Arão e os seus filhos, além de viver de dízimos e ofertas, vivia também daquilo que sobejava dos sacrifícios. Então, olha só, vamos corrigir aqui, ou corrigir não, esclarecer para que não fique dúvida. Quem vivia do que sobejava do sacrifício era Arão e seus filhos. A tribo de Levi, a grande maioria, vivia de dízimos e ofertas, por quê? Porque toda a família levítica tinha alguém que fazia parte de alguma ordem sacerdotal, de que em algum momento trabalhava como levita, ajudando lá. Eram muitos que trabalhavam como levitas e sacerdotes, ajudando no sistema sacrificial. Então aquela pessoa era responsável pelo sustento da sua família. Ela tinha direito a dízimo e oferta. Mas dos sacrifícios, quem vivia era Arão e seus filhos. Ok? Então vamos lá. Não obstante a Deus perdoar o pecado do transgressor, ele tinha que continuar a luta para viver. Ou seja, ele já recebeu o perdão lá quando ofereceu o holocausto. Mas ele tinha a luta do dia a dia para viver. E seria da terra que ele deveria tirar o seu sustento. Ele ia ter que trabalhar para tirar o seu sustento. Ah, não é porque agora eu ofereci o meu holocausto, que eu agora vivo uma vida consagrada a Deus, que eu vou cruzar os braços e não vou mais trabalhar. Será que dá para trazer isso para os nossos dias? Tem gente hoje assim. Tem gente que aceita Jesus como Salvador e ele acha que agora Deus vai ter que trabalhar para sustentar a família dele, vai ter que mandar tudo para a casa dele. E não é assim. Eles tinham que trabalhar para tirar o sustento. Entretanto, lembrar-se-ia sempre de que, por seu pecado, não só deveria ter morrido, mas também a terra deveria negar-lhe a subsistência, ou seja, o fruto. Por causa do pecado do homem, o pecado da natureza caída de Adão, pela lógica, a terra deveria negar o seu fruto. E se não fazia, era porque Deus continuava sendo gracioso, misericordioso. Assim, cada vez que ele comesse e fortalecesse o corpo, levaria a Deus o pensamento e a ação de graças. Então, olha só, irmãos, a mente que esse povo tinha. Todas as vezes que pegava o alimento, a subsistência, eles lembravam, por causa do meu pecado, a terra deveria negar o fruto. Mas se ela não nega é porque Deus é gracioso. E porque Deus é gracioso, eu estou comendo, eu estou fortalecendo o meu corpo, então eu devo levar o meu pensamento em ação de graças. A lição é essa: o Senhor é o dono de tudo e nós somos apenas ministradores. Esta era a prova da mordomia deles. Eles levavam lá o pão da proposição para a mesa do pão, não deixava faltar, entregava dízimo e oferta para sustentar a tribo de Levi. Parte do sacrifício era do sacerdote e eles não reclamavam, porque eles viam Deus como dono de tudo e eles apenas ministradores.
E se eu sou ministrador, então eu vou entregar meu dízimo, eu vou entregar minha oferta, eu vou ajudar a manter o sacerdote, eu vou ajudar a manter a tribo de Levi, porque eu sou só administrador, eu não sou dono de nada. E qual é a prova da nossa mordomia? É o dízimo. Essa é a prova da nossa mordomia. Se recebemos, olha só como o dízimo é prova de mordomia. Deus podia dizer assim, ó, independente do que você receber, dê 100, dê 200, não. Ele disse dê 10%. Ou seja, se você recebe muito, você dá muito. Se você recebe pouco, você dá pouco. Tudo está em relação com a maneira com a maneira como Deus nos dá. Deus nunca vai pedir para alguém o que ele não deu para esse alguém. Ele vai pedir o que ele te deu. Quando ele diz dar 10%, é do que ele te deu. Não é, você não vai dar 10% de 1.000 se você só recebeu 500. Não. Você vai dar 10% do que Deus te deu. E quando a gente perde de vista o senhorio divino sobre nós, então nós não damos dízimo e nem oferta. E aí, o que eu vejo hoje é que existem muitos crentes que questionam dízimo e oferta. Mas é porque não sei o quê, porque... Eu também não sou a favor desses líderes que ficam trazendo discursos de ameaças para quem não oferta. Sabe? Querendo pressionar quem não dizima, trazendo discurso de ameaça, dizendo que vai para o inferno, que isso e aquilo, que é ladrão. Não precisa disso. Só precisa ensinar a palavra. E a palavra... O caminho para você ensinar sobre dízimo e oferta é esse. É você mostrar para a igreja que nós não somos dono de nada, que Deus é dono de tudo e que o dízimo é a declaração desse reconhecimento. Dízimo é declaração. Já viu aquele ditado que diz que atitudes falam? Quando você dizima, você está declarando que Deus é dono, não só dos 10% que você está dando, mas Ele é dono de tudo que você está administrando. Porque tem gente que entrega dízimo com a mentalidade errada também, tá, gente? Tem gente que diz assim, não, eu estou devolvendo o que é de Deus, o restante é meu. Não, irmão. Você está devolvendo sim o que é de Deus, mas aquilo é uma declaração de que Deus é dono do que vai ficar com você também. Aleluia! É uma declaração de que Deus é dono não é só do que você devolveu, mas de tudo que você vai administrar. Ou seja, no dízimo você declara o senhorio de Deus sobre a sua vida. O dinheiro é o único objeto que existe que reivindica fidelidade, reverência, que tem características de um Deus. Por isso que na Bíblia é chamado de mamon, tem característica de um Deus. E aí, a vontade do diabo é que você creia e se apegue apenas àquilo que você vê e a sua mão apalpa. A vontade do diabo é que você segure o dinheiro e diga, está aqui a solução dos meus problemas. Esse dinheiro vai resolver tudo na minha vida. Essa é a vontade do diabo. A vontade de Deus é que você olhe para o dinheiro e diga, você não é o meu Senhor. Você não terá minha reverência. Você não terá minha fidelidade. Deus é o meu Senhor. Deus vai ter a minha reverência e a minha fidelidade. E eu vou lhe entregar a serviço do reino de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça com o dinheiro. Aí o diabo cai por terra. Aí não tem avareza no coração do crente. Você está declarando que Deus é Senhor das suas finanças, por onde o diabo vai entrar? Fechou a brecha. Quando você entrega o dízimo, que você declara que Deus é dono das suas finanças, que Deus é dono de tudo que você tem, e o diabo vai mexer no que é de Deus? Não mexe. Ah, pastor, mas eu sou dizimista e fui provado financeiramente. Aí é outra coisa. Aí pode ser Deus te provando e não o diabo. O diabo não vai tirar o que é teu. Deus pode lhe provar. Deus pode lhe testar. Deus pode permitir vales na sua vida. Mas o diabo tomar o que você tem, ele não toma não. Se você é dizimista da casa do Senhor, ele não toma não. Deus pode lhe provar na área financeira. Tem hora que ele fecha a torneira para provar a nossa dependência dele e assim por diante. Mas ele não fecha totalmente, ele deixa pingando. Vamos ver. Se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Vamos ver. Era oferta de serviço. Sem sustento a vida fenece. Sem vida não podemos prestar serviço. Em todo tempo que temos sustento, temos vida e devemos servir com ela.
A oferta de manjares era um meio de manter viva a dependência e preservar a vida para o santo serviço. Então, esse é o segundo aspecto. Era uma oferta de serviço, ou seja, Deus me dá o sustento e eu tenho vida e com ela eu devo servir a Deus. Esse é o pensamento do povo quando olhava para a oferta de manjares. É o sustento que Deus me deu. Mas essa vida não é uma vida fútil. Deus está me dando sustento para sustentar uma vida que vai ser útil. Uma vida que vai servi-lo. Terceiro ponto, era oferta para o ministério. Como eu já disse, os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi. Esta tribo não recebeu herança entre os seus irmãos, porque o seu trabalho era ministrar à nação as coisas santas, as coisas espirituais. Essa gente não cultivava a terra, o levita não cultivava a terra, mas comia de que modo? Dos dízimos e das ofertas do povo. Os sacerdotes em serviço no templo comiam parte das ofertas que lhes tocava, no caso aqui, parte da oferta de manjares. Tanto a oferta de manjares como de outras ofertas. Você vai ver também, em alguns momentos, alguns tipos de sacrifício, não holocausto, mas alguns outros que parte do animal também ficava para alimento do sacerdote. E com isso a gente aprende, com os judeus a gente aprende, a sustentar o ministério com as nossas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Aquele que dedica-se ao ministério, como disse Paulo, viva do ministério, viva da chamada. Agora, é claro, né, irmãos? Tem pessoas que têm chamada específica para viver do ministério. Quem tem a chamada específica, você percebe. Você não vai precisar ficar mendigando, reclamando, sabe? Não, faz a obra, não precisa cobrar para pregar em lugar nenhum. Sabe, eu viajo às vezes, as pessoas falam, pastor, mas o senhor pega avião, vai pregar não sei na onde, não cobra nada, não cobra, irmão. A oferta que me der eu não rejeito, mas eu não estipulo valor para pregar em lugar nenhum. Entendeu? Agora, curso é outra coisa, é o meu trabalho. Mas olha o preço que eu também dou curso. Você não vai encontrar escola por aí dando um curso nesse valor. Para a gente terminar aqui, essa oferta também era oferta de comunhão com Deus. A vida religiosa vive-se por meio do coração, porque é ele o centro da vida emotiva. Mas assim como isto é verdade, é também verdadeiro que o tal que assim vive dê testemunho público disso. Então a vida não tem outro alvo que não da comunhão com o Criador. E quando este alvo é atingido, atingida está a finalidade precípua de cada homem. Viver de outra maneira é viver, mas não a vida divina. Então essa oferta, quando uma pessoa entregava, ele estava declarando, dando um testemunho público de que o seu coração estava entregue a Deus, de que ele era alguém que tinha comunhão com Deus. A comunhão ele adquiriu lá no holocausto, na expiação. Ali ele passou a ter um relacionamento com Deus. Ele agora vai mostrar que essa comunhão é contínua. Então, irmãos, quem aceita Jesus de verdade não vai ter dificuldade para cumprir os ritos. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Aceitei Jesus, mas não quero ser dizimista. Não quero ser ofertante. Não quero tomar a ceia do Senhor. Então você não está dando um testemunho público da sua comunhão com Deus. O batismo, ele é um rito que marca o início da vida cristã. E a ceia é um rito que marca a continuidade da vida cristã. O dízimo e o ofertório, a fidelidade nas finanças a Deus, faz parte desse testemunho público da vida cristã. Se eu não oferto, se eu não dizimo, se eu não tenho entrega, se eu não tenho participação, eu não estou dando um testemunho público de que existe essa comunhão. A fé sem obra é morta. Ela não pode ser uma coisa meramente declarada. Tem que ter a obra que confirme a existência da fé. Quando eu dizimo, é uma obra que está confirmando a existência da fé. A minha fé diz que eu dependo de Deus e é por isso que eu vivo. Quando eu oferto, a mesma coisa. Esta é a vida de Deus. Viver de outra maneira é viver, mas não a vida que Deus preparou para nós. E em quinto, era a oferta de oração. Nós oramos sempre para que Deus nos dê o pão de cada dia, não é isso?
e que este pão sirva para alimentar o corpo que desejamos dar em serviço a Deus. O crente que come e goza de tudo que Deus lhe dá e que sua força física nada recompensa ao Senhor é egoísta. Tem gente que come, irmão, come, fica forte, fica gordo, sabe? Mas na igreja ele não quer dar nada. Na obra ele não quer dar nada, ele não quer ser patrocinador do reino. Isso é o quê? É egoísta. O crente que goza de tudo, ele tem a porta do emprego que Deus abriu, ele tem o trabalho que Deus deu, ele tem a família que Deus deu, a comida na mesa, a vestimenta no guarda-roupa. E no reino de Deus ele não quer dar nada. No reino de Deus não quer. Não, porque esse negócio de dízimo é coisa de pastor, é coisa do Antigo Testamento, e não sei o quê. Então quer dizer que as bênçãos servem para você. As bênçãos do Antigo Testamento servem para você. Os princípios não servem. Os mandamentos não servem. E sem contar que o Novo Testamento também fala de dízimo, né? Então, quando os elementos da oferta eram postos no fogo, subia ao céu como aroma suave. Assim como sobem as nossas orações e súplicas constantemente. Por isso, também era considerado uma oferta de oração. Quais eram os ingredientes? Flor de farinha sem fermento. Não era qualquer farinha, tinha que ser uma farinha pura e bem peneirada. É o símbolo do estado do coração. Só podiam ser coisas puras, ou seja, Deus não aceita oferta de um coração dividido. Ele só aceita oferta de um coração inteiro, de um coração puro. Ou a gente entrega o coração inteiro, ou Deus não aceita nada. E não podia ter fermento, porque o fermento ele é um símbolo de corrupção, ele altera a natureza, a estrutura de uma massa. Então não podia, porque o que o ofertante trazia deveria ser puro, sem corrupção, sem transmutação, sem alteração. Também o sal fazia parte da oferta, o sal é o símbolo da perpetuidade e pureza. O sal ele serve para conservar e também para purificar, é emblema de fidelidade. O óleo, na tipologia do Velho Testamento, é símbolo de consagração e alegria. O incenso fazia parte, todos nós sabemos que o incenso é um emblema de oração, súplica e fragrância. Primeiro nos dá a ideia de oração e depois do cheiro de vida. E também o vinho. Com essas ofertas eram oferecidas libações de vinho puro, e o vinho representa a alegria. Então esses eram os ingredientes usados na oferta de manjares. E qual o simbolismo? Para a gente terminar aqui, qual o simbolismo dessa oferta? Todas as ofertas tinham uma aplicação para o presente e uma objetividade futura. Como eu já disse, todas elas refletem a vida de Cristo, que foi o centro de todo o cerimonial e a vida dos crentes nele. Então, primeiro, era a oferta de sustento da vida, como eu disse. Toda vez que aparecia diante do Senhor um crente com a mão cheia de farinha, ele vinha declarar que a sua vida estava sustentando pela provisão graciosa de Jeová. Que nós não sejamos levados pela absurda independência de Deus e reconheçamos sempre que o pão de cada dia vem de cima de Deus. Reconhecemos sempre que ele não nos veio pela nossa agência. Não é o meu esforço, não é a minha agência, é a graça de Deus. Assim como Cristo ofereceu-se a si mesmo para dar vida em abundância. Assim como a oferta de manjares era para sustento da vida, Cristo é o pão que desceu do céu para sustento da nossa vida espiritual. Era a oferta de confiança também na provisão diária. Cristo é a nossa diária oferta, é o nosso pão diário. Não vamos mais levar um punhado de farinha ao templo, mas nós vamos de outras maneiras públicas declarar que Deus tem nos sustentado e nos sustenta. E uma das maneiras é ofertar, dizimar, pregar o evangelho. Tudo isso é testemunho público de que Deus tem sustentado a nossa vida, né? Se um hebreu confiava na sua provisão diária, muito mais nós, que vivemos mais diretamente ligados à divindade, Cristo é a nossa provisão diária. E o terceiro ponto era a oferta de união entre o Deus sustentador
e o crente sustentado. Então, olha só, manter essa união tem sido o objetivo de todas as transações bíblicas. Por isso, Deus, o Filho, encarnou em raça humana, tornou-se homem como os demais, menos o pecado, é claro, para que a divindade se identificasse de uma forma completa com com a pobre e perdida humanidade. Agora que essa identidade existe, e de modo indissolúvel, está permanentemente estabelecida a união entre o Deus que dá o pão e o crente que toma o pão. Está objetivamente realizado o ideal da oferta de manjares. Agora demonstramos nossa união com ele, não por ofertas materiais, mas por meio da consciência alimentada por Cristo. Então, olha só, a oferta de união entre o Deus sustentador e o crente que é sustentado por Deus. Isto que declarava esta oferta. A nossa união com Deus, nosso corpo, alma e espírito, como Paulo diz, né? Lá em Tessalonicenses, que seja plenamente santificado diante do Senhor, todo o vosso espírito, alma e corpo. Então isto gera o quê? Isto gera uma união íntima com Deus, uma consciência alimentada por Cristo. E isto reflete, é claro, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações. Quando uma pessoa vive uma vida de oração, uma vida consagrada, é dizimista, é ofertante, ele procura descer as águas batismais, participar da ceia, deseja ardentemente ser um obreiro de valor, ele ama a palavra, é um estudioso da palavra, tudo isso é o quê? Demonstração de união com Deus. É o Deus que dá o pão, que te sustenta todo dia, o pão físico, através do seu trabalho, e o pão que é a palavra que sustenta espiritualmente, e você, unido a este Deus, servindo a Ele com a sua vida separada unicamente para prestar serviço e patrocinar o reino de Deus na terra. Ok? Então, irmãos, aqui nós estamos terminando a nossa aula. Espero que essa aula tenha sido bênção para vocês. É coisa que você só estuda mesmo, só compreende mesmo mais detalhadamente um livro de Levítico, principalmente numa aula como essa, com uma apostila como essa. Se você perder isso, você terá dificuldade para compreender, porque realmente o sistema sacrificial ele era bem complexo. E aí nós precisamos estudar a fundo, ter essa paciência de sentar para ouvir, aprender, ficar até o final da aula, para que você consiga compreender realmente o sistema sacrificial, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, até a nossa próxima aula.